Oi, eu sou Suame, mãe do Heitor, autista de 7 anos, diagnosticado aos 2 anos e meio, e vim aqui, nesse projeto lindo da Principal, falar um pouquinho sobre o Heitor. Então, para quem não conhece, esse é o Heitor Borges Santos, né, Heitor? Ele foi diagnosticado aos 2 anos e meio, né, com um transtorno. Então, mas aí ele faz todos os acompanhamentos. Ele faz a terapia ocupacional 2 vezes na semana, ele faz fono, ele faz psicopedagoga agora por causa da fase escolar, né? O grau dele, na época, foi moderado com questão da fala, ele não falava, né? Ele só falou aos 6 anos, mas... X, tá pensando que é foto. Mas... Dá um beijinho na mãe. Um beijinho na mãe. Ele é muito carinhoso, ele é muito apegado com a gente, assim. O pai dele sai, ele pergunta, eu saio, ele pergunta, a irmã. Então, mas no âmbito familiar, assim, na rua ele é mais reservado. Independente se for para criar um filho autista, um filho neurotípico, esses laços têm que ser fortalecidos, né? Porque às vezes o autista ele pode não falar, e aí? Você vai ter que ser a voz dele. Né? E geralmente quando se pergunta, a gravidez acontece, e quando alguém pergunta pra gente, e aí, o que você prefere, né? Menino ou menina? A gente sempre fala e todo mundo fala, pode ser qualquer um, desde que venha com saúde, né? Então, de repente, quando tu recebe um filho atípico, todas essas expectativas que tu construiu caem por terra. Tem algumas síndromes, alguns transtornos, algumas síndromes que elas são identificadas na gravidez. Então, no processo da gravidez, os pais já conseguem lidar com aquela situação, já conseguem se acostumar com aquela situação e adequam a vida para receber aquela criança diferente. E com o autismo não tem isso. Tu só consegue perceber que o teu filho é diferente ao longo do desenvolvimento, né, dele, das coisas que ele não faz com certa idade. Então tu começa a perceber que algo está errado. E o diagnóstico geralmente vem alguns anos depois. Então assim, tu tem um filho, né, até então normal, vamos dizer assim, e de repente tu tem um diagnóstico de autismo. E é como se desabasse tudo na tua cabeça, porque tudo que tu recebe no dia do diagnóstico são nãos. São tudo que ele não poderá fazer. Tu já pensou, tu ouvir que o teu filho, talvez, ele não vai falar, ele não vai interagir, ele não gosta de toque. E aí as pessoas esquecem que por trás dessa criança, por trás desse diagnóstico, existe um ser humano. A rotina, depois que a gente tem um diagnóstico de autismo, é muito desgastante. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, que a gente tem que encarar, que tem que aceitar, não. O simples fato de tu ir no supermercado, no mercado com a criança, é desgastante. Ele pode evoluir para uma crise e tu não saber contornar, né? Então, assim, é toda uma logística. As terapias são intensas, são diárias, são vários profissionais, equipe multidisciplinar que tem que estar acompanhando essa criança. Não é fácil, realmente não é fácil. Se você não tiver uma rede de apoio familiar, umas pessoas que te ajudem, realmente vai ficar pesado. Nós temos também a questão da seletividade alimentar, que ela é muito evidente, né, na questão do autismo. O Heitor, por exemplo, ele só gosta de sucos amarelos, alimentos crocantes, nada gorduroso, nunca comeu um doce na vida dele, ele não suporta, ele tem muito nojo de coisas de doces e coisas gordurosas. Então, assim, é a realidade dele, ele é dessa maneira. Quando nós nos deparamos com o diagnóstico do nosso filho, nós temos 2 possibilidades. Ou a gente muda a rota das nossas expectativas, né? Dessa expectativa do filho perfeito que a gente idealizou, ou a gente engaveta o laudo e faz de conta que está tudo bem, né? Que seria uma possibilidade bem triste para eles. Engraçado que quando a gente tem um laudo de diagnóstico do nosso filho, a gente quer saber tudo sobre o assunto, né? E haja-te o Google o dia todinho, pesquisando e querendo saber. Às vezes a gente acha coisas que a gente se desespera, porque só aparece coisa ruim no Google. Então, assim, eu passei por essa fase, nem indico que a gente ficasse consultando, porque a realidade é outra. Eu não estou aqui querendo dizer que seja um processo fácil, não é.
Às vezes o processo que demorou para mim um mês, uma semana, para outras pessoas duram anos, porque realmente é a morte desse filho perfeito que a gente idealizou. Não é um processo fácil. Vai depender da rede de apoio que a gente tem, né? Vai depender do nosso parceiro, vai depender das possibilidades que a gente tem para oferecer um acompanhamento para o nosso filho, né? Que nem todas, a grande maioria das mães depende do serviço público e a gente sabe que praticamente não existe. Praticamente as leis, elas estão aí, mas não são cumpridas, então acaba gerando um sofrimento muito grande para essa família quando ela não consegue oferecer um tratamento adequado para esse filho. Já é comprovado que cerca de 78% dos pais, né, do homem, do pai, ele abandona a família quando nasce um filho deficiente. Isso é comprovado cientificamente, porque o apoio da família é muito importante, a rede de apoio familiar é muito importante quando se tem uma criança autista em casa. Assim como autista, cada ser humano é único, né? Independente da deficiência que ele tenha, nós somos únicos. Nós carregamos a nossa subjetividade, nós carregamos as nossas crenças. Eu lembro bem, assim, a primeira situação de rejeição que o Heitor teve depois do diagnóstico foi bem marcante para mim. Ele já estudava nessa escolinha, né? Era no jardim, ele tinha 2 anos e meio. E aí ele passou pelo processo das avaliações até ter o diagnóstico. E quando ele teve o diagnóstico, né, encerrou o ano e no ano seguinte eu fui fazer a rematrícula dele, que ele ia continuar na escola. Quando eu levei o laudo, a diretora prontamente já começou a ficar diferente, né? Então ela começou a falar que lá na escola não tinha a estrutura para suprir as expectativas que eu tinha em relação ao desenvolvimento dele. Então, assim, para bom entendedor, ela estava nos convidando a sair da escola dela, né? Começou a dar exemplos de escolas, nomes de outras escolas que eu poderia procurar. Então ele não era bem-vindo mais naquela escola. Até um ano atrás ele era neurotípico, estava tudo bem, mas agora ele era autista, né? Então para a escola tem um custo, né? Tem uma demanda. Tem algumas diretrizes que elas têm que cumprir, então nem todo autista é bem-vindo em escola, a realidade é essa. Se eu quisesse, eu poderia fazer valer o direito dele de estudar lá, porque a lei Berenice Piana já existia, que é uma lei de 2012, né, que garante esse direito para as crianças estarem matriculadas nas escolas. E só que eu não quis, porque eu poderia ter ido brigar no Ministério Público, trazer lá um documento que obrigasse meu filho a ficar naquela escola, mas eu não quis, porque já pensou levar meu filho todos os dias para a escola, que eu sabia que ele não era bem-vindo, ele ia ficar lá só por causa de uma determinação judicial e ele não ia evoluir nada, porque aquelas pessoas não estavam comprometidas com isso, né? Então, assim, foi muito doído para mim. Saí com a documentaçãozinha dele debaixo do braço. Falei que não ia chorar. And everything you do, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. Então você sair com uma rejeição dessa e sair com documentação debaixo do braço, sem saber para onde vai, que escola vai, tu já acha que em todo lugar que tu vai chegar, ele vai ser rejeitado do mesmo jeito, né? Inclusive até por isso que as mães de autista elas têm uma característica assim de briguenta, porque tudo a gente tem que brigar, é impressionante. Mas aí depois, graças a Deus, eu consegui achar uma escola que ele está até hoje, que é maravilhosa. De pessoas que realmente acolheram ele na singularidade dele, né, do jeitinho dele, e consegue fazer a adaptação com ele. Inclusive, ele já até sabe ler, o Heitor sabe ler. Eu, como mãe dele, não tenho noção do que tem nessa cabecinha dele. Porque às vezes eu penso que ele não sabe alguma coisa
Quando eu vejo, ele já está fazendo aquilo. Aquela diretora, ela perdeu uma grande chance de evoluir como pessoa quando ela dispensou o Heitor da escola dela. Não subestime essas crianças autistas, porque eles têm um potencial gigantesco. Eles aprendem como qualquer outra criança. Lógico que é do jeito deles, lógico que é com a adaptação para a singularidade do transtorno, né? Então, assim, a persistência é a chave. A gente nunca pode desistir. Não desiste dos filhos de vocês. Eles têm um potencial que vocês nem têm noção. Nada melhor do que um dia após o outro. E a gente vai aprendendo a lidar com esse serzinho diferente, né? O segredo é a persistência e a resiliência. Hoje o dia parece estar difícil, mas ao longo da caminhada, esse fardo, se assim podemos dizer, né? Ele vai ficando leve. A gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a respeitar o limite dessa criança. A gente vai entendendo que não é como a gente quer, né? Que eles têm um tempo, e realmente eles têm um tempo, mas eles vão aprender. Persistência e resiliência. Ele sempre vai ser seu filho, independente do laudo, independente do transtorno, ele sempre vai ser seu filho. Eu acho que é isso. You and all the things that you do.